a minha visão pessoal, tá? Então, isso não quer dizer que seja verdade para ninguém. Eu entendo que esse estudo sobre mediunidade tem se dado de pouco tempo para cá. Não era comum se discutir na Umbanda sobre essas questões de mediunidade consciente, inconsciente, semiconsciente, enfim. Havia sim, como a gente já discutiu em outros programas, em outros encontros, mesmo no WhatsApp, um grande número de médios inconscientes no início da Umbanda. Até porque, para que não houvesse interferência do médium, no início da Umbanda, quando a Umbanda começou a ser divulgada, o transe inconsciente era comum, para que a Umbanda pudesse ser passada de maneira mais correta, mais pura, e não houvesse interferência lá no início, nos primórdios da Umbanda, nessa questão de animismo, enfim. Como a gente sabe que o nosso trabalho é anímico, tá? Dizer que a maioria é inconsciente, isso seria até uma incongruência, tá? Uh, e esse estudo sobre a mediunidade, lá no início da Umbanda, era meio nebuloso, esse assunto, e se acreditava que o médium estava sendo possuído, né, pelo espírito. O que tem que entender é que incorporação não é possessão, são coisas distintas, né? E durante o transe, esse transe da mediunidade, as pessoas acreditavam que o espírito entrava no corpo e tomava a mente e a nossa consciência, né? No processo de incorporação. Eu vou falar por experiência própria, o que eu vivo dentro do transe mediúnico. Algumas passagens de incorporação eu não tenho consciência nenhuma do que está acontecendo, porém, ao término dos trabalhos, eu começo a relembrar do que aconteceu na sessão, né? E é muito comum nessa fase em que o médium está trabalhando, por exemplo, é que as consultas, os atendimentos individuais, após eles não sejam lembrados. Mas durante a gira, é de suma importância, eu acho que é bem importante a consciência no processo de incorporação, para que tudo transgrida bem dentro da ordem, dentro de um terreiro. Mas e por que então a maioria se diz inconsciente e tem, não quer falar sobre a questão da mediunidade? Porque até hoje as pessoas elas acreditam que para te estar incorporado precisa estar possuído, né, para passar uma certa credibilidade, como o pai Ronaldo falou agora, que se tu diz que tu é inconsciente, que tu é consciente, tu é taxado de marmoteiro, né? Essa crença, infelizmente, ela faz parte, deixa eu encerrar aqui que estão me ligando. Essa crença ela faz parte de praticamente 70% dos médiums iniciantes. Eles acham, eles são atormentados por isso nas primeiras manifestações, achando que eles têm que chegar na gira, fechar os olhos e tudo vai acontecer e seja o que Deus quiser, né? Isso atrapalha muito o processo de desenvolvimento nos terreiros. A gente vê que tem médios que ficam às vezes 3, 4, 5 anos desenvolvendo, né, no terreiro para conseguir dominar o processo de incorporação, porque eles acham que tudo vai vir do astral, tudo vai vir da espiritualidade e a espiritualidade vai fazer tudo o que for possível, né? E se não for assim, ele acha ele mesmo que está mistificando. Eles vão passar muito tempo dentro da religião atormentados com esse complexo, com esse martírio, acreditando que está mistificando pelo simples fato dele ver, dele ouvir, dele ver alguma coisa na sessão. E aí tem o contraponto, né, que é o pai Ronaldo falou também, o consulente. Como é que ele fica, né? Ah, mas o cara lá tá, ele vai ouvir o que eu tô falando. Agora, tipo, de novo nós voltamos na questão de educação dentro do terreiro, de orientação, não é nem educação dentro do terreiro. A gente precisa de uma vez por todas acabar com essa coisa de que o médium, seja ele o dirigente, o que for, é santo. Não é santo nenhum. Porém, existe um código de ética, um código de conduta dentro da Umbanda que deve ser seguido, que os nossos guias seguem e a gente precisa deixar isso bem claro.
O que acontece dentro do terreiro de Umbanda morre no terreiro de Umbanda, né? O médium, ele não pode comentar, sair conversando dos trabalhos que ali ocorreram. Infelizmente, isso é muito comum. No término das giras, a gente se reunir num bolinho e ficar falando, ah, tu viu, Preto Velho deu um chá lá não sei do que pro outro. Daí começa a vaidade, aí começa o tititi, e aí é até disputa de poder. Ah, mas o Preto Velho do fulano lá, ele sabe fazer um chá, o outro é mirongueiro, o outro é não sei o quê. Então, esse tipo de coisa dentro da religião, ela atrapalha muito o de desenvolvimento do médium. E atrapalha muito as sessões de Umbanda. Né? Como eu disse, tem médios que demoram 5, 6 anos, 7 anos para começar a entender o processo de incorporação. Porém, sim, existem todos esses estágios. E vou ser bem honesto para vocês, até hoje, eu tenho 20 anos de Umbanda e eu vivo nos 3 estágios. Tá? No processo de inconsciência, que eu vou dar um exemplo para vocês. O preto velho, por exemplo. Quando o preto velho chega, eu não vejo mais o que aconteceu. Eu começo, no final da sessão, ter alguns nuances daquilo que está acontecendo. Quer dizer, eu tenho consciência do que estava acontecendo. Porém, por algum motivo, naquele momento, dentro do terreiro, eu paro de entender o que está acontecendo. Mas isso não quer dizer que eu seja inconsciente por total. Já, por exemplo, na incorporação de Exu, no meu caso, eu estou falando no meu caso, ninguém que está ouvindo isso ou vendo esse vídeo entenda como realidade dentro da Umbanda, tá? No caso da minha incorporação de Exu, quando eu incorporo, eu vejo tudo. Eu olho tudo o que está acontecendo, é como se eu estivesse assim, ó, dentro de uma armadura, dentro de um algo, olhando de dentro para fora, observando tudo. Mas eu não consigo agir fisicamente, eu não consigo me mover. Então, ali naquele momento com o Exu, ele toma conta e eu fico observando o que está acontecendo. Já com o caboclo, é meio diferente das outras duas. Eu consigo me movimentar, eu consigo transitar dentro do terreiro, porém eu não consigo me expressar. Eu não consigo. Me parece que eu tô ali, é o meu corpo, mas tem outra pessoa falando por mim. Então são incorporações diferentes no mesmo médium, em giras diferentes. Daí vai dizer, tá, mas então tu tá vendo lá no Exu, então é perigoso ir conversar contigo, tomar uma consulta, não sei o quê. Ah, dá para confiar no Maurício, né? Será que ele não tá mistificando? Aí tem que rever, eu não sei. Nós temos que começar a mudar essa coisa, é inconsciente, não sei o quê. Gente, primeira coisa, se a pessoa vai num terreiro e ela não pode confiar no médium que está ali, tem alguma coisa errada. Tem que começar a rever esses conceitos, sabe? Então, tá na religião errada, ou o médium tá errado, o cara não tinha que estar ali. Tem que lembrar que, infelizmente, é assim, nem todo médium vai ser inconsciente. E aí não vai mais ter consulta, não vai mais ter orientação, porque o cara não é inconsciente. Aí quer dizer, todo o trabalho que tu fez o dia que o consulente disse assim, mas o Maurício me falou que viu lá, quer dizer, acabou todo aquele trabalho. 20 anos de trabalho que tu teve ali no terreiro não vale de mais nada, porque o Maurício não é inconsciente. Então tem que começar a rever as coisas. A gente deixa tomar um âmbito muito grande e cria até um imaginário dentro do processo mediúnico na Umbanda de que algumas realidades são melhores que as outras. E então, só para assim, para terminar minha observação aqui no começo. Sim, era necessário no início que todos os médiuns na Umbanda fossem inconscientes para que as orientações dadas lá pelos nossos guias, elas fossem de maneira correta, né, sem deturpação nessa informação. Com o passar do tempo, os estudos sobre essa questão de mediunidade foram avançando e outras práticas dentro da Umbanda, e essa incorporação inconsciente, ela começou a ser rara. Agora, como o pai Ronaldo falou, tem sim, e eu passo por isso. Então, eu posso afirmar que existe.
Talvez não seja isso que todo mundo está dizendo, que é incorporação inconsciente, né? Que o cara paga, não vê nunca nada, mas existe sim. E a gente não pode ter culpa. Tem que deixar claro isso, porque senão o médium não consegue desenvolver. E se o médium não tiver essa incorporação inconsciente, ele vai passar 20 anos dentro do terreiro tentando incorporar. E talvez esteja ali um médium que a gente está perdendo, que vai fazer um trabalho fantástico dentro do terreiro, porque é importante que ele seja inconsciente, né? Então, eu acho que por enquanto, a minha parte é isso aí. Ok. Parabéns, maravilhoso, hein? O cara tá que tá, hein? Tem uns 3 dias aí que tá dando show de bola. Cara, vocês me inspiram demais, vocês não falam. O grau 38